CBN, eleições 2018. Todos os candidatos ao governo de Minas foram convidados para entrevistas aqui na CBN. Hoje a gente tem mais uma rodada de entrevista. Recebemos aqui no estúdio o candidato Alexandre Flach, do PCO. A ordem dessas entrevistas que você acompanha conosco desde a semana passada foi definida por sorteio com a presença de representantes dos 9 candidatos. A duração, como você que nos acompanha todos os dias já sabe, é de 1 hora, então vamos até o meio-dia com a entrevista. Amanhã, dia 20, teremos a última da nossa série com Fernando Pimentel, do PT. Nós já entrevistamos João Batista Maris Guia, do Partido Rede, Jordano Metalúrgico, do PSTU, Claudinei do Lim, do Avante, Antônia Anastasia, do PSDB e Dirlene Marques, do PSOL. As entrevistas estão disponíveis no site da CBN e também no YouTube. Adalclever Lopes, do MDB, e Romeu Zema, do Partido Novo, foram convidados para a entrevista, mas não compareceram. Você, nosso ouvinte, pode participar enviando perguntas para o candidato. É só escrever para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 999487738. Tem também o nosso e-mail, cbnbh@cbn.com.br. Candidato Alexandre Flach, muito bom dia, obrigado por atender aqui a CBN. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui. Candidato, queria inicialmente que o senhor dissesse quem é o candidato Alexandre Flach, qual é a sua trajetória de vida, o senhor já trabalhou no serviço público em algum momento, o senhor é empresário, está na iniciativa privada, quem é o candidato, qual é a sua relação com o seu partido? Beleza. Bom, eu sou advogado, atuo na área trabalhista, já fui funcionário da Justiça Estadual do Estado de São Paulo, né? Quando eu me formei em advocacia, né? Me formei em Direito. E depois de alguns anos eu vim para Belo Horizonte. Quando eu era funcionário público, eu morava no interior de São Paulo, né? Depois vim para Belo Horizonte e depois dos ocorridos aí de 2016, com o golpe que derrubou a nossa presidenta Dilma, e a situação ficou muito estranha e confusa, né? Para todos nós que acreditávamos aí em democracia, em eleições e tudo mais, né? Vimos que a nossa democracia é por demais frágil, né? Ainda mais nós que a gente atua no ramo do direito e tudo, e vimos que a nossa Constituição também foi rasgada de cima a baixo. Começou uma situação assim de busca pessoal, né? E eu fui encontrar então alguma lucidez, digamos assim, um norte que a gente pudesse confiar nas análises políticas do Rui Costa Pimenta, que é presidente do Partido da Causa Operária, o PCO. Ele faz análises todas as semanas, né, no canal Causa Operária TV no YouTube, né? E ali a gente percebeu que a situação, digamos assim, tem uma situação concreta de luta de classes que está movendo a aparente situação apenas jurídica, etc., né? E a partir daí, dentro dessa, de haver uma certa clareza maior no pensamento, eu percebi que tinha chegado a hora de começar a atuar mesmo, né? Não só ficar em casa como um telespectador ou um mero espectador da situação política, mas passar a atividade, né? O PCO é a sua primeira experiência de filiação partidária efetiva? Eu na juventude, antes de completar a maioridade, eu trabalhei por um tempo, militei no PT, né? Bem no início. Mas ali eu não tinha nem 18 anos, então não poderia ser filiado, né? Depois passei por um bom período sem atuar politicamente e voltei agora no PCO. Candidato, ao contrário dos outros 8 candidatos, o senhor não apresentou um plano de governo específico e não tem um site ou algo que o eleitorado possa conhecer a sua proposta. Por quê? Tem sim. Não só apresentei inclusive no Tribunal Eleitoral, né? Como também tem na internet o nosso plano de governo. Não é nenhum plano de governo de ocasião. Na realidade é um programa de partido, né? O nosso partido é um partido extremamente democrático, né? Onde todas as questões, inclusive as programáticas, são decididas coletivamente e são fruto de uma evolução que vem desde o início do partido, em 1995. Mas é do partido ou para o seu governo, o seu possível governo em Minas? Para nós, no PCO, não existe essa diferença.
todos os candidatos do PCO são candidatos do partido. E todos nós estamos no PCO por conta do programa do partido, para defender esse programa, porque acreditamos nele, e também porque nós somos partícipes na construção desse programa, né? E todas as ações, inclusive eventuais ações dentro da instituição, de cargos, etc., vai ser sempre no sentido de implantar o programa do partido. Esse programa está disponível na internet, ele está disponível no nosso site, Diário da Causa Operária, né? Que qualquer ouvinte pode acessar facilmente. Mas no site de divulgação de candidaturas, que é tido como oficial pelo TSE e pelo TRE, onde são apresentadas todas as propostas, dos 9 candidatos, a única proposta que não está lá é do senhor. Isso é fato ou não? Pode até ser que seja, sim, porque nós temos a nossa imprensa própria, né? O Partido da Causa Operária tem como um dos pilares do seu trabalho, sua militância, a mobilização das pessoas, mobilização popular constante. Nós não somos um partido que toma forma, digamos assim, concreta só em épocas de eleição, né? Então, nosso trabalho é contínuo e o nosso trabalho é de mobilização popular. Então, o principal aspecto concreto desse trabalho de mobilização popular é a nossa imprensa, né? Tanto é que através da imprensa do partido é que eu mesmo me aproximei dos trabalhos do PCO. Tá, o Partido da Causa Operária teve os pedidos de registro de candidatura indeferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas. Segundo a Justiça, o partido está suspenso por não ter prestado contas no ano de 2015. O senhor é advogado. Essa situação não foi checada antes com as prévias do partido? Não é bem essa a realidade. O que acontece é que em 2015 o partido estava inativo em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte o PCO já teve uma época que havia uma militância mais intensa. Houve alguns problemas dentro dessa militância com o resto do partido. Uma militância que passou a tentar fazer um tipo de política independente do PCO. E por isso mesmo contrariando as decisões gerais do partido. E por isso houve um racha no PCO, que levou a um período de inatividade do PCO aqui em Minas, né? Em 2015 nós estávamos inativos. O que acontece é que as contas foram prestadas, elas estão em fase administrativa de julgamento. No entanto, os desembargadores lá do TRE se anteciparam a isso e já julgaram. Ainda esse julgamento ainda não é definitivo, não transitou em julgado, portanto as nossas candidaturas ainda estão valendo, né? Mas já julgaram antecipadamente, antes mesmo do julgamento das contas, julgaram o partido como não tendo possibilidade de lançar candidatos. De forma arbitrária, vincularam esse julgamento aos registros individuais dos companheiros do PCO, né? Por que arbitrária? Porque não transitando em julgado não poderia ter efeito concreto. Então no Brasil agora virou moda uma decisão que não transitou em julgado, portanto não é definitiva, cabe recurso e se cabe recurso é porque ela está ainda sendo discutida, lançar efeitos concretos no mundo. Isso aí é uma coisa que contraria o Estado de Direito e nos lança lá para o Estado medieval. Mesma coisa que aconteceu com o presidente Lula. Mas o partido recorreu e está aguardando a decisão final. Entramos com recurso, sem dúvida. Então, o que acontece? Todas as campanhas, todas as candidaturas do PSOL em Minas Gerais estão valendo. Bom, candidato, o senhor citou, inclusive pela sua trajetória política, que em algum momento da vida teve lá uma identificação partidária com o PT aí na sua juventude. E o senhor citou também, no início da sua fala, de que a sua entrada no partido se dá no momento em que o senhor considerou que houve um golpe com o caso da deposição da presidente Dilma Rousseff por meio do impeachment. E percebo, portanto, que há um apoio de alguma maneira ao PT nesse caso, ou pelo menos a esse processo. Qual é a grande diferença programática que existe entre aquilo que o senhor considerava válido no PT e o que agora é para ser um integrante do PCO e não do PT? Sim. O PT e o PCO são partidos que atualmente estão, vamos dizer assim, no mesmo lado da trincheira da luta contra esse golpe que nós estamos sendo vítimas cada dia mais, né? Golpe que, inclusive, cada dia mais caminha para se tornar um golpe militar,
né? Com os generais aí tomando os 3 poderes, né? Como já vimos aí agora recentemente, um general é assessor do ministro do STF, como se um general tivesse algum conhecimento jurídico para ser assessor de alguém que está na cabeça do judiciário brasileiro. Na verdade, é uma tutela. Nós e o PT somos aliados nesse sentido, mas há diferenças programáticas bem claras, né? O PT é um partido de esquerda, de massas, um partido muito grande, o maior partido da América Latina, e ele atua no sentido de conciliação de classes. Então esse é o programa do PT, o programa do Lula, e nós respeitamos esse programa. No entanto, nós consideramos ele insuficiente. O PCO é um partido revolucionário comunista. Nosso trabalho é todo no sentido de mobilizar a classe operária para chegarmos ao socialismo. Nós consideramos que a mera reforma do capitalismo gera situações como essa que nós estamos vivendo agora, em que nós lutamos aí bem uns 100 anos para, por exemplo, conseguir direitos trabalhistas, e em 2 anos de golpe a burguesia passou a borracha nisso. Eu atuo na Justiça do Trabalho, eu sei do que eu estou falando. Na Justiça do Trabalho mesmo, depois da reforma trabalhista, que era para aumentar empregos, não aumentou emprego nenhum, né? Hoje nós estamos lá com 30% do número de processos que tínhamos antes. Ou seja, não é que diminuiu o número de conflitos trabalhistas, diminuiu a forma do povo atuar dentro das instituições. Então, isso é natural, não tem nada de estranho nisso. As instituições são feitas pela classe dominante. Nós estamos numa sociedade de exploração. Uma classe domina a outra e explora a outra. Também não é novidade nenhuma. Nenhuma sociedade durou para sempre. Assim também o capitalismo, como uma forma de sociedade, não vai durar para sempre. Então nós acreditamos que essa sociedade, da forma como ela é estabelecida com base na exploração, ela nunca vai realmente trazer uma esperança minimamente estável de melhoria para as classes populares. Ainda que o PT tivesse feito reformas assim bastante tímidas, e só essas reformas, ainda que tímidas, colocaram milhões de pessoas nos estratos mesmo que ainda inferiores da classe média e com possibilidade de se tornarem consumidores, ainda que de produtos mais baratos e etc. Mesmo isso não foi tolerado pela nossa burguesia local e nem a burguesia internacional, que é movida pelo imperialismo, né? Ou seja, as grandes corporações dos Estados Unidos e de outros países imperialistas que dominam não só o mundo, mas os próprios governos de onde eles têm a sede, né? Então, por exemplo, as grandes corporações de bancos e fábricas e do capital em geral dominam completamente o governo dos Estados Unidos. Dominam o exército, dominam todo o serviço de inteligência e tal. Esse serviço de inteligência que já estava aqui no Brasil fazendo uma varredura das nossas estatais, principalmente da Petrobras, muito antes da Dilma cair. Depois, a Dilma caiu ao ensejo justamente dessa questão da Petrobras e do petróleo, né? Hoje nós vemos o imperialismo tentando invadir a Venezuela, passando uma ideia errada para as pessoas, que a Venezuela é um caos social, enquanto que o caos social que realmente existe é o da Argentina com o governo da direita. Agora, candidato, então, só completando o raciocínio. Então, o que acontece? Nós percebemos que toda essa situação envolve a luta de classes, a luta da classe exploradora com a classe explorada, né? Então, a única solução que é realmente eficaz nessa situação é realmente avançar a mobilização popular até que a classe operária perceba, a classe operária e as massas populares percebam que são elas que realmente produzem a sociedade, que constroem a sociedade do zero. Toda a riqueza que existe na humanidade em geral é produzida pela classe operária e pelas massas populares, né? E que tomem o poder. Então o nosso programa é a de tomada do poder pela classe operária, né? E pela expropriação da burguesia que simplesmente se locupleta de uma riqueza que é produzida pela outra classe. No que o seu partido se diferencia do PSTU? Nós já entrevistamos aqui o Jordano Metalúrgico, que é do PSTU e também prega a rebelião.
O PSTU tem algumas diferenças grandes em relação a gente na avaliação concreta da política, né? O PSTU também é um partido socialista, também tem uma base trotskista, que é baseada na ideia de uma revolução como a única forma de solução. No entanto, na nossa crítica, né, nós criticamos o PSTU por ele ter uma visão esquemática disso e não conseguir perceber a realidade concreta dos fatos como ela se coloca hoje. Então, por exemplo, ele não viu o golpe, não viu o imperialismo atuando no Brasil, foi a favor da queda da Dilma, né? Então acabou sendo envolvido por uma política do imperialismo e da burguesia nacional. Nós fazemos uma análise que leva em consideração a situação concreta, a política como ela é realmente, não só como ela está nos livros, ou como ela foi na Revolução Russa, né? Nós procuramos entender a situação real, concreta. Então, nós somos, na política prática, nós somos praticamente contrários ao PSTU. Nós somos praticamente uma vertente que se move num sentido oposto, praticamente. Porque nós apoiamos o PT, nós consideramos que, vamos dizer, uma eventual destruição do PT, que é o que realmente os golpistas desejam, não só destruir o Lula como o PT, assim como destruir a CUT, né, e os movimentos todos construídos pela classe operária, isso não resultaria em nada favorável à população. Pelo contrário, como a gente está vendo, resulta em perda de direitos, resulta em pessoas desempregadas, resulta em, provavelmente até o final do ano, uma reforma previdenciária nefasta, que vai afastar a possibilidade mesmo de uma aposentadoria minimamente, vamos dizer, eficaz, que a pessoa não morra antes de se aposentar, né? Então a gente tem que ver a situação concreta. Nós estamos aí em defesa realmente da população. Sim. E não só em defesa de um programa esquemático. Essa é a diferença. Olhando pelas pesquisas de intenção, o Grupo Globo e a CBN trabalha muito com as pesquisas que são do Ibope, Datafolha especialmente com institutos de pesquisa, e os últimos números indicam que há uma polarização evidentemente clara entre o governador Fernando Pimentel e o governador também, Antônio Anastasia, atualmente senador. Entre essas duas opções, indo para o segundo turno, é natural que haja um apoio do partido do senhor e do senhor pessoalmente a, por exemplo, o governo Pimentel por estar em um campo de esquerda, por um campo junto? Ou não? Então, nós não consideramos que o nosso apoio eleitoral tem alguma importância, alguma relevância prática concreta. Como eu falei aqui, o Partido da Causa Operária trabalha muito com as situações concretas. O que nós consideramos mais importante é denunciar essa eleição como um todo como uma eleição fraudulenta, uma eleição que agora, com a retirada da candidatura do Lula, se tornou apenas uma eleição para passar limpo o golpe. O povo brasileiro queria votar em Lula, Lula era candidato, e na ponta da baioneta, foi obrigado a recuar da sua candidatura, antes mesmo que ela fosse julgada pelas instâncias jurídicas. E essa situação se colocou agora como uma simples lavagem, digamos assim, do crime que foi o golpe de Estado, para tentar colocar lá um presidente falso, um presidente que vamos dizer assim, que não tenha realmente apoio popular, que é de qualquer maneira ilegítimo, né? Simplesmente para passar a limpo o golpe de Estado. Essa situação não envolve apenas a União, né? Mas também todos os estados. Então, nessa situação golpista que nós estamos vivendo, não existe ninguém que está livre desse golpe, inclusive, principalmente, estados, né? Mais um estado importante como Minas Gerais. Mas participar desse processo não é... Participamos desse processo. Participando desse processo não é uma garantia de que vocês estão concordando com ele, porque me parece que é um certo contrassenso em participar de um processo que eu considero fraudulento e eventualmente respeitar esse resultado se funcionar ou não? Não, porque o processo não se limita ao voto. O processo ele é um momento de mobilização das massas, as pessoas estão voltadas para a política de uma forma mais intensa na época de eleições, porque são levadas a isso, considerando que a única forma de participação popular efetiva é o voto, e o que não é verdade. Na verdade, não é nem a participação mais efetiva, né? A população se mobiliza de diversas formas, e muitas delas, na verdade, grande parte delas, muito mais efetivas do que o voto. A mobilização popular faz parte da eleição,
E por esse motivo nós estamos na eleição, participamos sim, com certeza. O apoio do Partido da Causa Operária foi pessoal e, vamos dizer assim, sem nenhuma condição. Foi incondicional ao presidente Lula, pois acreditamos que a população gostaria de colocá-lo lá, porque sabe que ele, de uma forma ou de outra, não importa como a pessoa verbalize isso para ela própria, ele representa a luta contra o golpe. Ele representa a luta contra esse retrocesso todo, essa verdadeira medievalização que a gente está vivendo no Brasil. Candidato, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, a sua candidatura recebeu apenas R$ 600 de doação, 100% desse valor da direção nacional da sigla, do PCO. É o menor valor entre todos os outros 8 candidatos. Por que o partido não conseguiu doação nem mesmo dos militantes? Não, porque essa doação da direção já envolve a doação dos militantes. Então essa doação da direção, na verdade, ela é toda feita pela militância. O Partido da Causa Operária é um partido de militantes. Então tudo que é feito no partido é feito a partir de campanhas financeiras dentro do próprio partido com seus próprios militantes. E como é que é a questão da representatividade, que atualmente nós não temos ninguém do partido, nem na bancada mineira, entre os deputados federais e também nem na Assembleia Legislativa? Sim. A representatividade no sentido da cláusula de barreira, essas coisas que você está falando? Não temos nenhum candidato do partido eleito atualmente em nenhuma dessas bancadas. Certeza. Tá. Nós consideramos o seguinte: a política não se faz simplesmente dentro do parlamento. O parlamento é uma das instituições da burguesia, colocada à disposição do povo para fantasiar uma representatividade popular, o que não é verdade. Tanto é que os parlamentos costumam ser, na maioria das vezes, contrários à vontade do povo. Raramente a gente viu o parlamento seguindo a vontade do povo. Já houve, inclusive, parlamentar dizendo isso claramente, que ele foi eleito e tudo, mas ele vota da cabeça dele, né? Então, política não se faz só dentro do parlamento. Política se faz mobilizando e conscientizando as massas populares. Na verdade, o parlamento em si é oco se não houver mobilização popular, se não houver de fato uma politização das pessoas. E é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo que esse parlamento, em qualquer dos níveis, municipal, estadual ou no nível nacional, eles não representam de forma nenhuma a vontade popular. Uhum. Então, nessa situação, é natural que um partido que realmente represente a vontade popular não tenha representantes. Mas no possível governo do senhor, como é que o senhor agiria sabendo que dependeria da Assembleia Legislativa e das regras estabelecidas? É bom esclarecer isso. A gente não faz conjectura num possível governo, porque nós não estamos aqui para fazer promessas ilusórias aqui, né? Já teve o candidato aí com 1% de voto falando que quando for presidente. Nós não vamos fazer isso. Só que a gente está trabalhando de forma séria, concreta, né? O que acontece é que nós apresentamos nosso programa de trabalho, né? E todo o nosso programa de trabalho, ele se baseia na mobilização popular. Assim como, mesmo que houvesse um governo que levasse avante esse programa, necessitaria certamente da mobilização popular, muito mais do que da mobilização de parlamentares. Na verdade, os parlamentares estão ali basicamente para filtrar essa vontade popular, né? Os nossos parlamentares, quem votar no PCO, está votando na luta contra o golpe. Está dando o seu voto, a sua confiança e a sua energia eleitoral para a luta contra o golpe. Por isso que nós estamos em campanha denunciando essa eleição como fraudulenta. Toda eleição é fraudulenta, na realidade. Nenhuma eleição no Brasil foi limpa até hoje, né? A eleição é fraudada já de início pela questão econômica. Mas nem mesmo as eleições em que um candidato que o senhor defende como sendo do campo da esquerda e representando uma parte daquilo que é dito nos programas do PCO, como foi o ex-presidente Lula, essas eleições também não valeram? A gente não está dizendo que não valeram. Mas dentro de uma situação de fraude, o PT conseguiu furar essa barreira, né? O PT teve que se construir como o maior partido da América Latina, com ampla base popular, com vários movimentos de caráter nacional e de uma força muito grande. Por exemplo, a CUT, que tem mais de 4 mil sindicatos filiados à CUT, né? Ou seja, é uma força capaz de movimentar de fato o povo numa situação de igualdade ou de muito maior força do que a burguesia tem, para poder furar essa barreira, né?
E ainda assim, quando o Lula, vamos dizer, foi eleito pela primeira vez, né? Foi numa condição bastante específica, em que o país estava totalmente soterrado, quebrado, pior do que hoje, ainda tinha 20% de desemprego naquela época, deixado aí como herança do governo direitista do Fernando Henrique Cardoso, que agora quer voltar na mão de um Ciro Gomes, na mão de uma Marina Silva ou na mão do próprio Alckmin, que é o candidato do coração aí do mercado que o mercado gostaria de eleger, né? Inclusive usando agora o espantalho do Bolsonaro e do Mourão, né? Para tentar um voto útil e tentar eleger aí o candidato que eles querem no voto útil. Sempre que a direita não tem candidato, que nenhum candidato da direita emplaca, porque na verdade são candidatos contra o povo, né? É difícil de emplacar falando mentira o tempo inteiro, né? Eles tentam a via do voto útil. São Paulo, por exemplo, é a terra do voto útil. Lá o voto útil colocou o PSDB e não tirou nunca mais. Sim. O senhor desqualificou instituições como Assembleia Legislativa, Câmara, como não são os devidos representantes do povo. Como é que o PCO e um governo seu ouviria a população, ouviria a massa sem esses representantes? Que mecanismos seriam esses? Os mesmos. Na verdade, o governo que está no nosso programa é um governo parlamentar. Só que o parlamento, como ele existe hoje, é que ele não representa. Por exemplo, como é que depois de 4 eleições, né, bem dizer 12 anos de governos de esquerda, por que o Congresso Nacional não é de esquerda? Se a maioria dos votos foi capaz de eleger, mesmo numa disputa acirrada como foi a última campanha à presidência, né, com 54 milhões de votos a presidenta Dilma, como é que esses 54 milhões de votos não se voltaram também a produzir um parlamento de esquerda? Mas o PT teve bancadas maiores, por exemplo, na Câmara Federal com um presidente do próprio partido. Deveria ter bancada, mas não só maior do que era a costumeira, deveria ser, né? A única bancada? Deveria ter bancadas onde o PMDB, por exemplo, tivesse lá 2%. Mas o eleitorado inteiro do Brasil seria todo esse mesmo eleitorado? Exatamente, né? Se a gente tivesse um sistema que realmente representasse a vontade popular, a gente estaria nessa situação. O que acontece? A jogada foi setorizar o voto no parlamento. Então, na realidade, um voto de um paulistano, por exemplo, ou de um mineiro, vale menos de 1/3, talvez, do que um voto de um acreano. Então, no Acre, por exemplo, você consegue eleger deputado com muito menos votos. Então, por exemplo, se o deputado federal fosse eleito pelo voto nacional, certamente a gente teria um parlamento totalmente diferente. Pois é, mas aí a gente também não está respeitando o direito do eleitor, que às vezes vota um determinado candidato de um partido e às vezes o voto do parlamento ele quer ser de um partido ainda diferente assim. no esquema de fiscalização. Tem muita gente que usa essa lógica. Ainda assim. Eu duvido que alguém votou no PMDB para fiscalizar alguém, né? Por exemplo, o PMDB, que é a maior bancada do Congresso, é toda formada, a gente sabe muito bem, o PMDB é um partido fisiológico, que está aí capilarizado pelos municípios e consegue votos nessa base, né? Ou seja, não é a questão da vontade popular, exatamente a vontade popular que não está sendo respeitada. Sim. Se a gente tivesse aí os milhões de votos que nós temos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, valendo a mesma coisa dos votos de outros locais, nós certamente teríamos um Congresso muito, muito mais à esquerda. Não tem dúvida, claro, tem alguém que vai votar de um jeito ou de outro. Não é voto vinculado que nós estamos falando. Candidato. Mas é certo que teríamos um Congresso extremamente mais esquerdista do que esse que nós temos aí manipular. Agora, com eventual reforma política aí que a direita quer emplacar, eles querem eles querem setorizar mais ainda. Sim, claro. Querem criar os como é que chama? Os setores mais delimitados ainda, querem fazer setores dentro de cidades, etc. Porque nessa situação fica muito mais difícil para uma candidatura que tem menos recursos de se colocar. Vou trazer para a nossa realidade local de Minas Gerais, candidato, para a gente discutir alguns assuntos atinentes aqui ao eleitor mineiro. Vamos tratar um pouco sobre economia. O déficit alegado pelo governo estadual na lei de orçamento apresentada à Assembleia para 2019 é de 5,8 bilhões de reais aproximadamente. Há cálculos, inclusive, na campanha que são discutidos se esse valor é maior ou muito maior do que isso. Como fazer para reverter esse cenário caso o senhor seja eleito governador? Primeira coisa é entender a origem desse problema, né? Esse problema se origina no golpe de Estado. Os repasses para Minas Gerais foram estrangulados pelo governo golpista.
Governo que não tem nenhum tipo de compromisso com o povo nenhum. Basicamente também não tem compromisso com o povo mineiro. E esse estrangulamento não se deu à toa, né? Se deu porque nós estamos caminhando para um golpe militar. Parece estranho essa colocação, né? Mas é fácil de entender que quando você gera uma situação caótica, as pessoas procuram buscar segurança. E normalmente elas veem segurança na força, né? Rio de Janeiro, por exemplo, foi envolvido por um golpe militar regional, estadual, pela questão da segurança. A segurança, obviamente, não melhorou no Rio de Janeiro. A segurança pública piorou no Rio de Janeiro. Foram bilhões que foram gastos naquele estado numa intervenção militar absolutamente aventureira, com o sentido de já preparar a base para uma intervenção militar em nível nacional. O segundo estado que viria logo em seguida, nós percebemos isso claramente por vários fatores que eu posso colocar aqui, Minas Gerais. Um dos fatores que levou, que busca trazer para Minas Gerais uma situação em que se coloque de forma plausível uma intervenção federal militar, é essa. É estrangular o orçamento público mineiro. Mas esse déficit, candidato, ele está sendo alegado agora de 5 milhões, mas ao longo do governo ele foi em outros valores. E tanto o governo atual quanto os governos anteriores nunca negaram que também havia déficit em outros momentos. Esse valor, portanto, não foi criado, digamos, a partir de 2014 para cá. Nesse processo todo, houve déficit, talvez, desde que o Estado redemocrático em Minas Gerais e no país foi retomado. Mas volto a fazer a pergunta para o senhor. Qual é o modelo de solução que se tem para esse déficit? Então, continuando o raciocínio. Primeiro assunto, a gente tem que entender, para entender a solução, a causa tem que ser bem entendida. Claro. Tem que fazer um bom diagnóstico do caso, que senão você não vai ter uma solução concreta real. Você vai só fazer uma promessa ilusória aqui, como já vi candidato fazendo aí, de mandar tudo que é empregado público e funcionário público embora. Vou tirar, como se fosse grande economia, vou tirar todos os funcionários de confiança, essa coisa toda, é tudo demagogia, tudo conversa mole. Isso o senhor não cogita? Esse tipo de medida, por exemplo, esse como tipo de diminuir comissionados? Esse tipo de situação está totalmente fora do programa do PCO. Tá? O que nós temos aqui é assim, analisar concretamente, realisticamente a situação do estado de Minas, e o que acontece é que a gente já é fácil colocar essas promessas aí de vários candidatos como promessas ilusórias, que vão enganar todo mundo. Se alguém está votando em candidato pensando nisso, pode esperar que o Estado não vai melhorar nessa situação, de forma alguma, né? Agora, o que acontece? Voltando à situação das causas, né? Nós temos aí, então, essa situação de semi-intervenção do Estado, de quase intervenção, e colocando também uma situação que é a seguinte: todo mundo que se aliou à luta contra o golpe, principalmente a proteção e a denúncia da prisão política do presidente Lula, todo mundo foi alvo de uma série de perseguições. O PCO mesmo, partido pequeno que está sendo perseguido no Brasil inteiro pelo TRE. As nossas candidaturas estão aí, todas elas sendo, de uma forma ou de outra, impugnadas por motivos os mais absurdos. Mas repito, candidato, como essa perseguição se traduz no orçamento? Isso. E é o que acontece, o governo Pimentel também está sendo perseguido, porque ele foi um dos que se colocou de forma, dentre os governadores do PT, se colocou de forma mais clara na proteção do ex-presidente. Inclusive aqui que foi o local onde o ex-presidente fez o lançamento da sua candidatura, tanto no momento em que ainda estava em liberdade pelos comitês de luta contra o golpe, né? Como depois, quando já preso, foi feito o lançamento da candidatura dele aqui. O Minas Gerais, por exemplo, participou em grande parte da mobilização que levou à inscrição da candidatura do Lula a Brasília, onde ali estavam 50 mil pessoas para garantir que essa candidatura fosse inscrita. Aí o que acontece? Nessa situação toda, é óbvio que o Pimentel foi colocado numa situação muito parecida com a Dilma. Foi levado a uma crise totalmente artificial, né? Ainda que houvesse déficit, porque déficit é uma situação quase corriqueira no Estado brasileiro, devido a um outro fator que eu também quero colocar à frente aqui. Mas esse déficit foi muito aumentado dentro dessa situação aí, em relação a Minas. Agora, o déficit em geral, que também envolve o mineiro,
também foi trazido por essa crise econômica, onde nós fomos precipitados de uma forma totalmente artificial também, para que retirasse a base de sustentação do governo Dilma, lá atrás. Então o Brasil vinha muito bem, e de uma hora para outra a coisa virou, e ainda colocam a culpa na Dilma. Ou seja, o povo sabe que isso aí é conversa mole. O povo sabe que isso aí foi artificial. Os donos da grana, os donos do dinheiro, a grande burguesia, retirou o dinheiro do mercado, simples. Né? Segurou o dinheiro. A gente que atua aí no dia a dia do mercado aí, mesmo eu que trabalho como advogado, sei pelos nossos clientes que são empregados e tudo, né? Que de uma hora para outra a economia parou. E justamente no momento anterior ao impeachment da Dilma. Aí fica fácil jogar a culpa nela. Mas, né? candidato, o próximo governador, a partir de 2019, vai ter uma situação como essa. Isso. Um déficit como esse, independentemente da origem, né, da situação que o senhor já colocou, mas vai ter esse problemão na mão. Agora vamos falar sobre isso. A partir daí, o que fazer? O que acontece? O programa do PCO é simples, nesse caso. Esse déficit, tanto nacional, estadual ou de muitos municípios também, se deve a dívidas fraudulentas com os bancos. Hoje em dia, no orçamento da União, e isso se repete também quase os mesmos números em Minas Gerais, 40% a 45% de tudo que é arrecadado vai limpo para os bancos. 40% a 45%. Ou seja, quase metade, se não metade, de tudo que é arrecadado vai direto para pagamentos aí de contratos os mais absurdos possíveis com bancos. É a chamada Bolsa Banco. Eu não sei por que o banco tem mais direito de receber recursos públicos do que a população. Então o PCO é contra isso. O PCO, no seu programa, é não pagar nada disso de banco. É pegar toda essa arrecadação e voltar ela em favor da população. Mas uma parte do déficit, candidato, ela está ligada, por exemplo, a não termos uma previdência que seja capaz de, com recursos próprios, fornecer a todos os seus aposentados os recursos que são de direito deles pelo trabalho. Como é que se faz, portanto? Isso é falso. Isso é falso. Com certeza. Basta ver o seguinte, é uma coisa bem simples até para a pessoa entender. Não precisa nem ser muito economista para entender isso aí. Previdência, a pessoa vai se aposentar. Ela contribui a vida inteira. Quem pagou a previdência dela foi ela. Se alguém chegar na época de aposentadoria sem dinheiro para aposentar, não é por conta de contas da Previdência. É porque esse dinheiro que ela estava investindo nela mesma foi, de alguma forma, virou fumaça em algum lugar do processo. Então, não é o povo que tem que pagar isso aí. Com certeza não é o povo. Inclusive, esse pagamento de bancos aí também é feito muitas vezes com dinheiro da Previdência. Previdência é o que mais arrecada no Brasil. A título de pagamento de tributos previdenciários, é a parte maior da arrecadação tributária brasileira. Então, a ideia de que a Previdência tem um déficit é uma ideia totalmente falsa e, inclusive, golpista. A equação de que a população está vivendo mais e a população também vem reduzindo ao longo das décadas, o senhor acha que isso não interfere? De forma alguma. Vivendo mais ou não, a pessoa... Tem mais anos para receber a aposentadoria. Isso, mas o dinheiro que ela arrecada para a sua aposentadoria vai muito além do tempo que ela se mantém viva depois. Isso aí é fato. Tanto é que isso aí, inclusive, foi analisado por especialistas e viram que, mesmo hoje, se aquilo que é arrecadado a título de previdência for pago for colocado para aposentadoria e previdência em geral, nós não temos déficit, não. Sim. Candidato, queria tocar também no tema segurança pública. A gente teve nesse ano de 2018 uma série de ataques que foram feitos em ônibus por todo o estado. Isso deixou de ser uma questão única e exclusivamente da capital, como tínhamos. E há especialistas em segurança que dizem claramente que a entrada de grupos, de facções criminosas, oriundas do estado de São Paulo ou comandadas a partir dali, que também estão dentro dos presídios mineiros, são responsáveis por esse tipo de ataque. Pergunto ao senhor, como resolver o problema de segurança pública e, se eleito for governador, esses integrantes apontados como membros de facções serão levados para presídios federais ou permanecem em Minas? Veja bem, olha, segurança pública não se resolve numa situação de extrema exploração como nós estamos vivendo. Uma sociedade de explorados e exploradores
é uma sociedade necessariamente instável e insegura por natureza. Tanto é que a segurança é melhor em países onde essa desigualdade, essa exploração é menor. Então, a primeira situação é essa. Segunda, que, voltando ao problema raiz que nós estamos enfrentando, a partir do golpe de 2016 e a sua origem anterior aí com a queda da economia num precipício artificial, nós chegamos numa situação quase que insustentável, e não na questão segurança, na questão mesmo de estabilidade social. Mas o Brasil já sustentava índices de ser um dos países que mais encarceram pessoas. É o país que já muito antes, sempre houve uma exploração brutal. E o que fazer com essas pessoas que estão encarceradas, e esse caso concreto que eu citei para o senhor como governador? Já começa que as pessoas encarceradas, 40% dessa população, ou não foi julgado, ou já terminou a pena. Então já começa por aí. Segundo, que o Brasil é um dos países que mais encarcera, exatamente porque há um verdadeiro massacre. Não é uma guerra, porque não é uma luta de iguais. Um verdadeiro massacre contra as populações pobres e operárias. Então se encarcera no Brasil, sim, negros, pobres, geralmente jovens. Agora as mulheres também. Não se encarcera por igual. E não porque os crimes não existam por igual, porque classe média comete crime também. Né? Outra coisa é a questão do crime mais absurdo que existe, que é a questão das drogas. O simples uso de drogas e venda de drogas é um comércio como outro qualquer, considerado crime, exatamente para dar ensejo a esse tipo de massacre. Então o PCO é contra a criminalização de todas as drogas. A gente é pela descriminalização das drogas, né? Outra questão aí que você colocou especificamente sobre os ônibus, etc., que nós vimos aí atrás, nós consideramos também que essa foi uma situação, inclusive essa foi uma situação que houve no mesmo momento em que a Polícia Militar invadiu o Palácio da Liberdade. Era um momento crítico em que nós estávamos aí próximos da paralisação dos caminhoneiros, em que Minas Gerais estava sendo atacada frontalmente, para gerar uma situação de insegurança, como aconteceu no Rio Grande do Norte, como aconteceu em outros estados, e aí os militares aparecerem como a solução da pátria. Mas candidato, onde é que a Polícia Militar tem a ver com os casos de ataques de facções criminosas no interior? Você mesmo falou, se essas facções estão chegando aqui, sim, e elas não estavam chegando antes, quem seria o responsável por mantê-las longe? O senhor está dizendo que a Polícia Militar, de alguma maneira, está permitindo que as facções criminosas deixem deliberadamente entrarem dentro do Estado? Sem dúvida. Tanto que a Polícia Militar não só fez isso, como fez coisa pior, a meu entender. Colocou aí os próprios professores contra o governo Pimentel. Quando os professores se manifestaram na rua e apanharam da polícia, apanharam de uma polícia que estava totalmente fora do controle do governo. Então a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, hoje em dia no Brasil inteiro, não só aqui, é uma força completamente fora de controle. Ela segue as próprias ideias. Nenhum governo controla ela, e quanto menos ainda a população. E o que fazer, portanto, com essa polícia nessa perspectiva que o senhor dá a elas? Terminar com a polícia. Acabar com a polícia? A polícia, do jeito que nós temos aí, esse tipo de polícia que nós temos aí, não serve a ninguém, só serve ela própria. Qual seria o novo modelo? A própria população tem que tomar para si a sua própria segurança. Como? A população, ela primeiro tem que ser livre para se armar. Segundo, ela tem que ser treinada a cuidar da sua própria segurança. Então, por exemplo, um bairro, a própria comunidade daquele bairro tem que ter o treinamento adequado para cuidar da sua própria segurança. Quem estabeleceria as bases para esse treinamento? Eu queria que o senhor citasse... O Estado, tranquilo. Mas o Estado junto, não um Estado só dominado por uma burocracia, mas a própria população junto aí em conselhos de segurança. O senhor não temeria que, uma vez a população armada, tivéssemos índices de criminalidade maior pela uma abertura maior pelas armas? Contrário. Não? Pelo contrário. A população, veja bem, o Bolsonaro, por exemplo, fala em armas, né, que é a grande mote da campanha maluca dele é armar a população, mas na verdade ele não quer armar a população. Ele quer armar os cidadãos considerados cidadãos de bem. Leia-se, classe média alta, elites, coronéis por aí pelo campo,
Ele não quer armar movimentos sociais. Nós tivemos lá em Curitiba a vigília Lula livre sendo atacada pela direita a tiros. E eles não podem ter armas para se defender. Mas armar toda a população não seria a mesma ideia maluca, como usando a expressão que o senhor acabou de utilizar? De forma alguma. De forma alguma. Primeiro porque o direito de autodefesa é um direito inalienável. Então, direito individual. A pessoa tem que ter o direito, no mínimo, de se defender. Segundo que não é simplesmente armar, mas também a construção de uma estrutura de segurança pública baseada na própria população. E quem balizaria isso, já que o senhor falou que não teria mais a polícia no modelo que tem, a população Veja bem, iria se controle armar, muito maior. E aí? O controle seria muito maior. Uma briga de vizinhos, para colocar um exemplo bem pequeno, Claro, mas uma briga de vizinhos. Nós temos aí uma comunidade inteira, nós temos uma vizinhança que balizaria isso. Veja bem, não é uma terra sem lei. Pelo contrário, é uma terra onde a população tem muito maior controle sobre a própria segurança. Mas um vizinho mais bem relacionado poderia sair vitorioso. Hoje, numa briga de vizinhos, que um deles seja um policial, é que a gente não tem balizamento nenhum. Então hoje nós estamos dando uma carta branca para pessoas que estão completamente... Uma força militar, né? E também é civil, que está totalmente fora de controle do Estado e da população, para fazer o que quiser. Na realidade é simples, a gente, vamos dizer que, talvez, eu não sei como é que são os ouvintes da CBN, se são classe média ou classe populares, mas de qualquer forma. Classe média não tem nenhuma segurança vindo da polícia. A polícia não dá segurança nenhuma para nós. Eu tenho que colocar um muro lá em casa de 3 metros de altura com arame farpado em cima. Não tem segurança nenhuma vindo da polícia. Essa é uma realidade, né? Se alguém por exemplo, eu mesmo fui assaltado, meu carro foi levado embora, né? Imediatamente fui atrás da polícia. E o carro nunca mais foi visto. Quer dizer, a gente não tem segurança nenhuma vinda da polícia. Quem faria? Para encontrar o carro do senhor, para usar esse exemplo, o senhor precisaria de polícia investigativa. Para encontrar, evidentemente, as origens, etc. Quem faria a polícia investigativa no modelo proposto pelo senhor? O mesmo modelo. As comunidades, elas constroem a sua polícia investigativa com muito mais eficiência, inclusive, do que uma polícia artificial que vem da estratosfera, que não conhece ninguém, que não conhece nada. Mas só para entender, a comunidade iria eleger pessoas, escolher pessoas para fazer popular, isso, um conselho popular. Que é fazendo uma comparação como se fosse um concurso, uma escolha de pessoas que iam trabalhar... Não um concurso burocrático. É um conselho popular, onde quem quiser participar pode ir. E o que garantiria que essas pessoas escolhidas também não seriam corrompidas? A própria população. É muito mais fácil você fiscalizar um conselho entre iguais do que você fiscalizar uma burocracia estatizada e cristalizada pelo Estado. Estamos conversando com o candidato Alexandre Flack, do PCO, nosso entrevistado de hoje aqui na série de entrevistas da CBN com todos os candidatos ao governo de Minas. Candidato, queria passar também para o tópico educação. Há uma discussão muito clara no Estado, e ela veio durante alguns anos, sobre pagar subsídio e pagar vencimento básico. Essa discussão, de alguma maneira, parece ter sido superada com a legislação atual. Piso salarial para os professores, é possível pagar, visto os valores que temos disponíveis de orçamento para o Estado hoje, e se eleito, em quanto tempo o senhor imagina poder pagá-lo integralmente? Essa é a situação que a gente está vivendo. Numa situação em que se você não vencer o golpe que nós estamos vivendo, não é possível. Para você ter qualquer tipo de situação de melhora, não só para os professores, mas para toda a massa trabalhadora, não tem outro jeito a não ser vencer esse golpe de Estado. Nós temos que reverter a reforma trabalhista. Nós temos que partir, na realidade, para uma nova constituinte, uma constituinte não no esquema Mourão, sem povo, mas pelo contrário, uma constituinte extremamente popular, que coloque abaixo essas medidas golpistas todas que vieram e que cancele imediatamente o pagamento de dívida pública aí com bancos e etc., com o sistema financeiro que está simplesmente aí levando o nosso dinheiro para resolver o problema da crise deles. E aí resolver o nosso problema com o nosso próprio dinheiro, com a nossa própria população. Aí sim é possível, não só é possível, como isso faz parte do programa do PCO. Mas isso não seria possível por um governador de Estado. A gente está falando de mudanças estruturais nacionais. Exatamente. Por isso é que nós estamos nessa campanha alertando a população que sem a vitória contra o golpe, qualquer medida que está sendo proposta em qualquer nível
é uma medida, são ilusões que estão tentando plantar aí na cabeça do povo. Nós temos que vencer o golpe. E não só agora, infelizmente, com a retirada da candidatura do Lula, não temos nenhuma outra candidatura que seja realmente uma luta contra o golpe. Apesar de que o PT se mantém na disputa com o Haddad, mas o Haddad não tem a mesma força popular, o mesmo apelo popular que a liderança que o Lula tem. Então o senhor está dizendo que não adiantaria eleger nenhum candidato do PCO se todos os cargos não fossem ocupados pelo partido? Não é isso que eu estou dizendo, não. Todos os votos que estão sendo colocados na urna em favor do PCO estão sendo colocados nessa situação de luta contra o golpe. Todos. Né? E nessa situação de luta contra o golpe é que nós temos que colocar todos os votos na urna. Então uma coisa leva a outra. Não tem como dizer uma coisa sem falar da outra. Se o senhor for eleito, por exemplo, governador de estado, mas imaginando que os outros 25 estados da federação, mais o Distrito Federal, elejam de outros matizes partidários e de outros partidos, como é que o senhor faria para ter uma relação, dado o seu modelo de governo, com esses demais partidos? O PCO, em qualquer situação que você esteja colocado, não importa em qual seja, vai atuar da mesma forma. Vai atuar no sentido de mobilizar o povo. Então, em qualquer situação, seja uma liderança institucional ou uma liderança natural, real, concreta, nós vamos atuar sempre no sentido de mobilizar o povo. E a mobilização é parte, quer dizer, da politização. Então, um povo mobilizado que sabe o que fazer, por exemplo, o povo mineiro, tem condições, sim, de uma luta muito forte contra o golpe. Talvez não digo vencer o golpe, mas com certeza tirar muita força do golpe de Estado, com certeza. Isso com base em várias formas que a população, como eu falei, várias formas que a população tem para se manifestar politicamente, e muito mais poderosas do que o próprio voto, como por exemplo a greve geral. A greve geral quebra realmente o sistema de exploração, pelo menos suspende por algum tempo. E só nessa base que a gente conseguiu todos os nossos direitos que nós temos hoje, inclusive de estar falando aqui com a gente. Minas Gerais, por exemplo, poderia fazer uma greve geral contra o governo federal, por exemplo? Minas Gerais poderia puxar uma greve geral, porque greve é uma coisa que incendeia toda a classe operária. Se Minas Gerais puxasse uma greve geral, essa greve seria de fato geral, seria nacional, não tem a menor dúvida. O pagamento em dia dos servidores públicos do Estado seria uma das prioridades do governo do PCO? De qualquer governo que deveria atuar, teria que ser, e para isso teria que resolver as causas, como eu já falei aqui. Então, exatamente para poder ter o mínimo de direitos assegurados, inclusive o maior deles aí dos trabalhadores, que é o salário, tem que vencer o golpe. Não tem outro jeito. Tem que vencer o golpe. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar passando por essa situação daí para pior. O nível de desemprego vai aumentar, a inflação vai chegar cada vez mais forte. Isso vai impactar diretamente os mineiros. Vai impactar diretamente todo o povo brasileiro. Quanto mais ainda os mineiros estão no centro disso aí. Candidato, transporte público também. Nos últimos anos temos vivido problemas enormes com o aumento das passagens e até, diria que o modelo de operação de muitas cidades para o transporte público, muitas vezes sem um financiamento efetivo por parte, ou subsídio, como é tratado de algumas maneiras para a cidade. Como governador de estado, Minas Gerais ainda não tem até hoje um bilhete único metropolitano, como acontece em outras experiências espalhadas pelo país e pelo mundo. Se eleito candidato, o senhor pode prometer termos um bilhete único para a região metropolitana? Pois é, essa questão eu só não gosto do tipo da pergunta. Você poderia perguntar assim, qual que é o programa do PCO para tal situação ou tal qual situação, né? Vamos lá. O que acontece? O programa do PCO para transporte público é estatização do transporte público total, e com o controle das pessoas, dos usuários, trabalhadores envolvidos, né? Então, esse é o tipo de... Na verdade, esse é o tipo de governo que o PCO defende. Sim. Né? É um governo controlado diretamente pelos próprios interessados, né? Onde o Estado não é controlado por uma burocracia, mas sim controlado diretamente pelas populações interessadas em qualquer nível. E um modelo que, dentro dessa sistemática, é que estatiza os serviços essenciais, principalmente, por exemplo, aí entra nisso o transporte público. Então o transporte público não seria cobrado, por exemplo, seria gratuito para a população?
Exatamente. Por isso nós, nessa situação de um... Porque é simples, a equação é fácil também de entender. Se você tem o custo do transporte e você tem que também pagar o custo do lucro da empresa que transporta, é óbvio que a coisa fica muito mais onerosa. Não tem a menor dúvida. E além disso, fora do controle da população, o transporte se torna ineficiente. A gente tem aí linhas aí sendo, vamos dizer assim, redundância muitas vezes de linhas de ônibus, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Redundância de linhas de ônibus e locais onde não tem ônibus nenhum, né? A gente tem o transporte mais eficiente que não recebe nenhum investimento, que é o por exemplo, o metrô, né? Por exemplo, em São Paulo a gente vê uma cidade entrando num caos com 20 milhões de pessoas, e em BH com 3 milhões seria muito mais simples de resolver. Então o metrô que minimamente mais expandido em BH transformaria completamente a vida do povo de Belo Horizonte e região, né? Metropolitana toda. E aí dependeria de investimento não só de Minas, mas principalmente do governo federal. Não, mas obviamente numa situação que nós estamos colocando aqui, onde são conselhos populares, é a própria população quem decide o destino dos recursos, né? Obviamente que esse metrô já teria saído, não há a menor dúvida. Ainda mais se você não tiver que pagar, como no caso nosso aqui em Minas, que é em Belo Horizonte principalmente, a máfia do transporte público, que ganha horrores aí, e um transporte que hoje é tão caro que é mais barato para a população comprar uma moto, por exemplo, e sair se arriscando no meio dos carros aí. Sim. Candidato, a gente tem aqui uma série de perguntas que fizemos para os demais candidatos também e queríamos respostas se o senhor é favorável ou é contrário a elas aqui, sendo o mais sucinto possível para que o nosso ouvinte saiba, como fizemos com os demais candidatos. O senhor é favorável ou o senhor é contrário à privatização da Codemig? Somos contrários a todas as privatizações. Favorável ou contrário ao fechamento do Palácio Tiradentes e o uso também da cidade administrativa? Cidade administrativa está construída, tem que ser usada. Mas somos contrários ao fechamento do Palácio do Tiradentes. O senhor é contrário ou o senhor é favorável ao modelo de parceria público-privada que existe na penitenciária aqui em Ribeirão das Neves? Completamente contra. Isso aí é para dar dinheiro com a desgraça ali. Mas o governo teria condições de ampliação aí dessas unidades prisionais? Sem menor dúvida. Quando a gente não tem que pagar lucro de empresários, a gente tem muito mais dinheiro no bolso. Isso é favorável ou contrário à retomada de voos de grande porte no aeroporto da Pampulha? Sobre essa situação eu vou ser bem sincero que eu não tenho uma opinião clara porque eu não tenho dados técnicos, né? Existe uma situação de utilidade e ao mesmo tempo, por outro lado, tem uma situação aí de impacto ambiental também para bem-estar das populações que estão ali ao redor. Então seria a típica situação a ser resolvida por um conselho popular. O senhor é favorável ou é contrário à retomada das operações da mineradora Samarco antes do fim transitado e julgado do processo que corre na Justiça? Não só sou contrário a essa operação, como sou contrário à operação no modelo que ela é feita. Todas as empresas mineradoras teriam que ser reestatizadas, as que foram privatizadas e as que estão em operação que não foram privatizadas teriam que ser estatizadas. Isso valeria para todas as empresas privadas que existem no Estado, de pequenos a médios negócios ou não? Não. O que nós estamos falando das grandes empresas. Principalmente as relativas à mineração e vamos dizer que usam e abusam dos nossos recursos naturais. Pois é, ainda sobre esse assunto, eu queria saber do senhor se o senhor é favorável, assim como o PSTU, ao fim de toda e qualquer forma de propriedade privada. Propriedade privada, ela é uma cruz nas costas da população pobre. Ela não vale para quem é rico, porque quem é rico mesmo pode comprar o que quiser. Ela só vale para proteger a burguesia. Então a propriedade privada é uma ilusão que é plantada na cabeça de quem é mais pobre, achando que ele vai perder a casa dele se não houver propriedade privada. E é mentira. Na verdade, as classes operárias e massas populares têm, como o Marx falou, sem a propriedade privada tem um mundo a ganhar. Um mundo que hoje só é desfrutado pela burguesia, pelos muito ricos. Muito bem. A gente conversou aqui então com Alexandre Flach, candidato ao governo de Minas pelo PCO. Candidato, muito obrigada pela sua entrevista aqui na CBN. Nós do partido que agradecemos ao espaço e a simpatia também dos entrevistadores. Muito obrigado. CBN Belo Horizonte.